Capítulo 64. O vazio. Um sonho despedaçado. Aquele de um revolucionário lutando por uma causa comum em meio a companheiros militantes. As calúnias e difamações contidas no julgamento o chocaram. Passou dias e dias atordoado, inúmeras noites sem conseguir dormir. Em seu quarto solitário de hotel, revirava-se na cama tentando descansar, mas sem poder parar de pensar, ou melhor, de sentir o choque emudecedor do que havia acontecido e que reverberava dentro dele incessantemente. Um julgamento público. A possibilidade de ser morto. Morto pelos seus próprios companheiros. Seu cérebro dava curto-circuito. Deu-se conta de que simplesmente havia sido abandonado. O baque foi profundo. Nem mesmo o mínimo de solidariedade havia sobrado daquela relação de companheirismo em prol de um objetivo comum. Ninguém sequer havia se dado o trabalho de avisá-lo. Ele havia deixado vários bilhetes no depósito da organização, que era uma garagem alugada para esta função, se arriscando diariamente. Havia ido lá umas 2 vezes por dia, por vários dias, para conferir se alguém lhe respondia. As pessoas das imediações haviam começado a notá-lo, mas nunca recebeu resposta. Ninguém havia aparecido, todos sumidos. Descartaram-no, desistiram da área e eliminaram-no do quadro. Sentiu-se malíssimo. Raiva, revolta, susto, levaram-no a querer escrever logo uma defesa. Tentou, desistiu. A intensidade dos sentimentos e das emoções no peito inviabilizava o desenvolvimento de uma argumentação lógica, coerente, completa. O impacto havia sido violento, o abalo intraduzível. Ele não podia imaginar que seu recuo fosse causar tamanhas consequências. Os líderes da organização, com o objetivo de não perder a área de treino, prefeririam matá-lo e, na impossibilidade de eliminá-lo fisicamente por falta de votos, expulsaram-no. Punir Antônio era-lhes mais importante do que manter a área. Optaram por perdê-la e penalizá-lo pelo vacilo, ou melhor, por ele ter tido a consciência e assumido finalmente sua incapacidade de fazer o esperado dele, ou seja, de congelar os sentimentos para com sua família e ir para a luta armada. A área não parecia mais importante, como fora tão falado, se mais importante era execrar o comportamento de Antônio, certamente também para dar o exemplo, como se reprimir poderosos sentimentos de vínculo fosse fazer um homem um bom militante. E os quadros queimados? Para onde iriam agora? Havia outra área disponível? Chocou-lhe a falta de visão estratégica e de flexibilidade para lidar com seu caso, que ele tinha certeza não havia de ser tão raro assim. Ele, que havia se engajado completamente no movimento revolucionário, se via considerado perigoso pelo próprio movimento, ou melhor, por alguns de seus líderes, que o julgaram em contumácia e sem que ele tivesse ao menos conhecimento do que estava acontecendo. Perigoso ele. Não seriam esses líderes os que representavam perigo para a revolução? Sua incapacidade de solucionar um problema como esse era gritante. No próprio documento do julgamento se admite que a impossibilidade 1001 vezes levantada por Antônio de ser enviado para o exterior para que a organização salvasse a área não chegou a ser discutida. Por quê? Estava agora completamente só, fora o Osni que lhe dava cobertura sempre que precisasse. Necessitava sair do país, mas ainda não podia. O passaporte recebido de Raimundo precisava ser alterado para que ele pudesse usá-lo, e para tanto necessitava de pessoas certas para fazer o trabalho, pessoas que ainda não havia encontrado. Faltavam algumas compras comissionadas pela organização antes da expulsão. Já havia pagado ao vendedor. Estava esperando a mercadoria. Decidiu terminar o serviço. Tendo contato com Raimundo, iria entregar a ele a compra. Um dia encontrou por acaso o Bacuri. Sem demora, aproveitou para lhe perguntar a respeito do que leu no julgamento, pois sabia que havia ali informações que somente o Bacuri poderia ter dado. Antes de se explicar, Bacuri lhe perguntou rapidamente se ele havia lido o testemunho que havia escrito a pedido do Tribunal Revolucionário. Antônio, obviamente, não tinha acesso a ele. Pois é, disse Bacuri, se você o tivesse lido, teria prova do que vou lhe dizer. Eu não passei as informações nem dessa forma, nem desse tipo.
Há coisas aí que não estão certas. Eu não falei desse jeito ou não quis chegar às conclusões que eles deram. Quiseram lhe pichar, Paulinho. Foi bom ouvir de alguém que enxergava a calúnia contra ele. Foi bom sentir a solidariedade do Raimundo, mas não era o suficiente para amenizar o que Antônio estava vivendo. Ele havia sido retratado como um indivíduo mesquinho, aproveitador, voltado para seus interesses pessoais e traidor da causa, quando o único interesse pessoal que ele havia posto acima da organização era a sua família. Não havia jamais traído um companheiro ou abandonado qualquer trabalho. Havia aberto sua casa e sua família para a causa e os companheiros. Ele só não quis perder essa família. E por este motivo não só foi expulso da organização, como teve sua imagem publicamente difamada. Os testemunhos sobre ele foram distorcidos, sua voz não ouvida e o bom senso básico violentado. Eles é que haviam traído a causa, desistindo da área por intransigência burra. A organização não havia se mostrado capaz de cogitar um novo tipo de revolucionário, ou mesmo de incluir circunstâncias e psicologia individual no estereótipo do guerrilheiro. Antônio não cabia no único molde disponível de revolucionário, e a liderança provou sua incompetência estratégica e sua estreiteza mental na forma como abordou a questão. Havia somente um tipo de camisa para vestir, não era do tamanho de Antônio, logo, Antônio havia de ser eliminado, e não o único modelo de camisa questionado. A mancha da calúnia pesava-lhe como uma sombra imunda e pegajosa que o acompanhava. Seu sangue fervia, ainda mais pela impossibilidade de se defender publicamente. Condenação em contumácia. Uma organização que quer ser vanguarda da Revolução Brasileira, uma organização que pretende criar um mundo melhor e que vota o fuzilamento, o assassinato de um homem que não pode cumprir uma tarefa por falta de condições? O que adiantaria ele ir se sabia que poderia desertar? E aí sim, pôr em risco muito mais. A burrice não tinha limites. Mas enquanto isso, quem foi pichado fui eu. Entre ruminar esses mesmos pensamentos dia e noite e sofrer pela ausência de família, Antônio passava as semanas querendo fechar os compromissos com a organização e ir embora. Não queria deixar nada inacabado. Só falta eu sumir agora, o que irão dizer? Arrisco a vida todo dia, mas preciso salvar o pouco de honra que me deixaram.